programa Inteiro Teor está de volta, trazendo um panorama de ações e decisões do TRF da Primeira Região, que vão refletir no dia a dia da população brasileira. Conheça nesta edição a atuação da SMAF, Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, e sua importante contribuição na formação e qualificação dos novos magistrados, que estarão à frente dos julgamentos que consolidam a cidadania no país. A Constituição Federal assegura ao estrangeiro residente no Brasil os mesmos direitos dos brasileiros natos ou naturalizados, proibindo qualquer tipo de discriminação. E foi exatamente este o entendimento da Justiça Federal, ao garantir a um estrangeiro o direito de receber benefício assistencial do INSS. Há quase 20 anos, Orlando vive no Brasil, mas ele é cubano. Veio para o nosso país quando ainda era uma criança. Gostou tanto daqui que não quis mais voltar para Cuba. E o Brasil é muito bom, cara. O Brasil, eu acho que a melhor coisa que eu encontrei aqui na minha vinda para cá foi uma coisa que eu não tive em Cuba na minha pequena infância, que foi realmente muito pequena, eu saí de lá com 10 anos de idade. Mas eu já vivenciei isso, que foi a questão da democracia. A gente não podia pensar, falar, porque se tinha medo de várias coisas. E aqui não. Mas nem sempre Orlando teve os mesmos direitos dos brasileiros. Antes de conseguir a naturalização, ele enfrentou dificuldades em alguns empregos por falta de documentação específica. Agora, tudo foi superado. Isso porque há aproximadamente um ano ele conseguiu a naturalização e até já votou nas últimas eleições. Eu acho que nós temos que ter exatamente os mesmos direitos do brasileiro desde que já existe um progresso na minha estadia no Brasil, assim. Também não é qualquer um chegar, ficar pouco tempo, já pegar, de repente, uma naturalidade brasileira e a partir dali começar a fazer um monte de coisa. Não, acho que o cara realmente tem que demonstrar que ele mora aqui, foi meu caso. O problema é que nem sempre os estrangeiros conseguem facilmente garantir os direitos. Às vezes, é preciso recorrer à justiça. E foi o que fez um estrangeiro idoso que não conseguiu receber o benefício assistencial do INSS. Ao ter o pedido negado no INSS, o homem entrou com uma ação e já em primeira instância a Justiça determinou a implantação do benefício. O juiz ressaltou que a Constituição Federal assegura ao estrangeiro residente no Brasil os mesmos direitos dos brasileiros natos ou naturalizados, proibindo qualquer tipo de discriminação. O INSS recorreu da sentença ao TRF da Primeira Região. Alegou que a lei é expressa no sentido de que para receber o benefício requerido é necessário ser brasileiro. Administrativamente, esse benefício assistencial não é devido porque a gente obedece o estrito do que está na lei. Então, a lei só garante a essas três pessoas, brasileiro, o naturalizado e o português. Os demais estrangeiros, caso requeiram, vai haver a negativa administrativa desse benefício. Logicamente, ele pode recorrer à junta de recursos, que é um direito legal, ou caso ele necessite ou ele queira, ele pode recorrer à justiça. Argumentos que não convenceram a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O colegiado confirmou a sentença de primeiro grau. Segundo o relator do caso, o juiz federal convocado Lino Osvaldo, nenhuma lei proíbe o recebimento do benefício por estrangeiros. Pelo contrário, a Constituição garante a igualdade de condições entre brasileiros e estrangeiros. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões do primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. No estado de Goiás, o juiz federal Eduardo Pereira da Silva determinou que o INSS continue a pagar auxílio transporte a seus servidores, inclusive para aqueles que vão de carro para o trabalho. O magistrado ressaltou na sentença que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já consolidaram o entendimento de que o servidor público que se utiliza de veículo próprio ou particular para se deslocar de sua residência até o local de trabalho e vice-versa
faz jus ao recebimento de auxílio transporte. A decisão foi tomada após a análise de ação movida por servidor do INSS contra ato do diretor-geral da autarquia. No Piauí, a Justiça Federal condenou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e uma empresa de construção ao pagamento de indenização por danos morais a proprietário de veículo que se acidentou por causa de materiais de construção na pista. Na ação, o autor relata que trafegava na BR-343 quando seu veículo, um táxi, derrapou e tombou fora da pista. Segundo o taxista, a causa do acidente teria sido a presença de material de construção e lama. Na sentença, o juiz Daniel Santos Rocha Sobral observou que a empresa agiu fora das normas administrativas e de segurança. Por essa razão, condenou DENIT e a empresa ao pagamento de indenização ao proprietário do veículo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. A SMAF, Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, promoveu mais um curso de qualificação de magistrados. Foi o primeiro curso de vitaliciamento de juízes federais substitutos realizado pela escola. Você sabe o que é vitaliciamento? E qual a importância de uma boa formação jurídica do magistrado para a população? Confira! Foram 8 dias de curso com oficinas, debates e workshop para tratar de diferentes assuntos como relações interpessoais e interinstitucionais, conciliação, recursos humanos, entre outras questões. Os magistrados passaram por todas essas etapas do primeiro curso de vitaliciamento de juízes federais substitutos, que ocorreu em Brasília. O encontro foi promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, SMAF. Graças à compreensão e o desprendimento desses juízes. O objetivo é cumprir um requisito constitucional que impõe aos juízes no Brasil uma contínua formação. Uma formação que se inicia quando da sua posse, através de um curso de formação inicial, que passa por esse curso de vitaliciamento e como um requisito que o tribunal se utiliza para votar os processos de vitaliciamento, que é a confirmação do magistrado no seu cargo e na carreira. A vitaliciedade nada mais é do que a garantia constitucional concedida a determinados titulares de funções públicas, como os juízes. Depois de 2 anos no cargo, eles conquistam o direito de não serem demitidos ou afastados, a não ser por motivo fixado em lei e reconhecido por sentença. Mais de 40 magistrados aprovados no 14º concurso público para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região participaram do curso para adquirir a vitaliciedade. Esse curso é importante porque o juiz, depois de passar algum tempo nas suas varas de origem, das varas para as quais eles foram inicialmente lotados, eles então vão ter uma oportunidade de rever aquilo que eles viram na prática sob um ponto de vista mais objetivo. Os juízes participaram de oficinas interativas sobre relações interpessoais. O enfoque atual que se deseja dar é de que o magistrado ele não seja apenas um técnico muito bem formado no campo jurídico. Ele também, no minuto que ele ingressa nesse concurso, ele é chefe de uma equipe, ele tem que saber motivar essa equipe, ele tem que saber ter um bom diálogo institucional com outros órgãos, outros poderes, porque ele é um agente político. A metodologia utilizada na maior parte do tempo no curso foi a participativa. Os juízes puderam esclarecer muitas dúvidas e saíram satisfeitos com o encontro. O curso vem esclarecer as questões, as dificuldades que podemos ter eventualmente no exercício da nossa prática profissional, aqueles problemas cotidianos, e o juiz ele costuma ficar muito isolado, decidindo. Então o contato seja com aqueles que lecionam, seja com as experiências vividas pelos próprios colegas, é extremamente relevante para que nós possamos depois aplicar isso no nosso dia a dia. O principal objetivo em qualificar o magistrado é sempre oferecer para a sociedade uma melhor qualidade nas decisões judiciais.
nessa proposta de se tornarem indivíduos melhores, que buscam o autoconhecimento como indivíduo, que buscam o autoconhecimento como juiz, e o juiz como agente de transformação e agente de resolução de conflitos, eles voltam para a sociedade como um juiz melhor. Depois do intervalo, eu converso com o diretor da SMAF, Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, o desembargador federal João Batista Moreira. Já voltamos. A SMAF, Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, realizou no mês de novembro o primeiro curso de vitaliciamento de juízes federais substitutos, voltados aos magistrados aprovados no 14º concurso público para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Converso agora com o diretor da SMAF, o desembargador federal João Batista Moreira. A importância deste, que é o primeiro curso de vitaliciamento para os novos juízes. O primeiro curso de vitaliciamento dos juízes federais substitutos está sendo realizado por exigência de normas da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em razão de uma nova concepção que vem sendo instituída pela referida escola, que é a escola que estabelece as normas de formação e aperfeiçoamento para toda a magistratura, tanto a magistratura federal como a estadual. Hoje, assim que aprovado no concurso, o candidato aprovado está sujeito a um curso de formação de 480 horas. Depois, no primeiro ano, ele terá que se submeter ainda a um curso de 60 horas, e no segundo ano mais 60 horas para adquirir o vitaliciamento. De modo que esse curso é a primeira experiência em razão desta norma estabelecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. É o que garante que ele permaneça nesse cargo que é vitalício. Ele será vitaliciado depois de 2 anos, dos primeiros 2 anos de exercício da função. A Constituição estabelece que para esse fim se faça um curso de vitaliciamento. Até agora não vinha sendo feito. Ele, quando muito, participava de eventos avulsos, seminários, encontros, e contava essas horas para efeito do vitaliciamento. Agora não, agora há um curso específico, com as horas determinadas para esse fim. E a importância desse curso para a qualificação do magistrado? Porque, claro que ele estando mais qualificado vai refletir nas decisões que, digamos, que ele vai tomar, que vai repercutir no dia a dia da população. Até há pouco o juiz passava no concurso, tomava posse e entrava em exercício lá no seu destino. Outros colegas não tinham qualquer experiência em termos de atividade do foro, e mesmo assim tiveram que se apresentar, alguns deles no interior, nas varas do interior, onde não tinham sequer um colega para consultar, onde não tinham bibliotecas, não tinham outras pessoas profissionais de outras áreas com quem dialogar, tiveram que chegar e no dia seguinte exercer a função sem qualquer treinamento específico, o que eu hoje, olhando para trás, penso que era uma temeridade. Sim, a pessoa podia errar, né? A dificuldade para o magistrado, tivemos casos até de juízes que entraram em síndrome do pânico, em razão dessa situação. Então, esta formação que hoje é instituída, não só o curso de formação inicial, como também o curso de vitaliciamento, visa suprir essa deficiência que até então imperava.
Agora, a sua gestão frente à SMAF, o senhor, quando tomou posse, disse que faria uma gestão democrática. E nesse curso já os juízes foram ouvidos, colocando as suas dificuldades, e a partir daí foram escolhidos os palestrantes. Então já começa uma gestão bem democrática. O primeiro erro é não dar formação nenhuma, como acontecia antes, né? Mandar o juiz lá para o interior sem qualquer treinamento específico. O segundo erro, menor, menos grave, é uma formação autoritária, uma formação vinda de cima para baixo, né? Tentando moldar o juiz a maneira como se pensa que deve ser um juiz e sem consultar a realidade prática que todo dia muda. Então, minha concepção é de que se deve instituir um curso, moldar um curso, planejar um curso a partir das necessidades reais que aquele juiz que está lá na linha de frente sente e traz para efeito de discussão e de construção das soluções em conjunto com os seus colegas aqui no curso de vitaliciamento. Foi essa a concepção desse primeiro curso de vitaliciamento, que partiu de uma videoconferência na qual, antes nós já tínhamos feito uma pesquisa, um questionário que eles responderam a respeito do que eles entendiam como essencial para o conteúdo do curso. Em seguida fizemos uma videoconferência em que aquelas perguntas que eles haviam dado antes foram novamente levantadas e debatidas entre os colegas. E, finalmente, nós, então, fizemos o plano do curso com base nessas pesquisas. Agora, também, nesse curso, a participação de psicólogos, a grupo de trabalho, porque sempre tem aquela colocação que, às vezes, o juiz muito jovem assume um cargo que ele vai para o interior do interior e ele vira uma autoridade, digamos, a autoridade maior da localidade. E, às vezes, isso pode subir a cabeça do magistrado. Acontece isso com os juízes recém-chegados? O senhor já, digamos assim, conviveu, viu alguma situação semelhante? Não tenho, assim, caso concreto para citar, mas é uma coisa que nós podemos presumir que aconteça, né? Esses juízes, hoje, a maioria deles não tem 30 anos de idade. Alguns solteiros, que deixam a família pela primeira vez, vão mudar para outro estado, às vezes em vara de fronteira. Então, é presumível a situação de dificuldade que ele enfrenta, primeiro, com a mudança radical do seu estilo de vida. Segundo, pela falta de experiência de vida, que se presume de uma pessoa dessa idade. Terceiro, pela responsabilidade que significa ser um juiz federal, às vezes o único naquela cidade do interior, fronteira com outro país, e enfrentando os mais graves problemas que acontecem justamente nas fronteiras. Agora, o senhor me falava das dificuldades da Escola de Magistratura, de recurso, de pessoal, e ao mesmo tempo o senhor tem uma gestão aí para 2014 e 2016. Quais que são as suas metas dentro dessas dificuldades que são enormes? A escola, como quase todos os setores do tribunal, tem dificuldade. A escola tem mais dificuldades porque as atividades, as atribuições estão crescendo, conforme já falei, em razão das exigências impostas pela Infam, e a estrutura permanece a mesma, por enquanto. Nós temos umas excelentes instalações, mas temos um muito reduzido grupo de servidores. Nós temos hoje a secretária executiva e mais 4 ou 5 servidores, cada um deles exercendo uma função que, na verdade, ele não exerce, não chefia aquele setor, porque ele é o único, ele chefia a si mesmo, porque não há outros subordinados. Há um projeto de lei que ainda está no Conselho Nacional de Justiça, em que se pretende aumentar a estrutura e os servidores das escolas
dos tribunais regionais em todo o país. Sucesso, então, nessa nova empreitada. E o programa Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal, no endereço trf1.jus.br, no link Comunicação Social e Imprensa. Até um próximo encontro.